Olá, amados, a paz de Arusha. Então vamos aqui dar continuidade à pregação ao testemunho da Mariana Valadão da Igreja Batista da Lagoinha. Vamos lá? Peraí. Deixa eu tirar aqui que eu esqueci, né? Assim, tá. Aí vamos lá, vamos continuar aqui, né? Mãe, ela havia ficado 30 dias ou mais internada no hospital. Ela teve muitas complicações. Minha mãe, minha irmã, meu irmão estava no piano cantando. Minha mãe ainda é diabética, nós cremos na cura, na vida dela. E eu, tão criancinha, pequenininha, eu ficava com tanta saudade da minha mãe. Eu chorava muito pedindo a Deus porque ela voltasse para casa. Ela ficou em coma. Foi um processo de deserto mesmo na nossa família. E eu, surpreendentemente, eu orava, pedia a Jesus para a mamãe voltar para casa, ela voltava. E ela ficava comigo um pouquinho, e logo as complicações chegavam, voltava a mamãe para o hospital, e eu fiz uma música para ela. Falava que, ô mamãe, a saudade era demais. E a gente vê a fidelidade de Deus, né? A nossa vida, a nossa família. Mariane, como a gente estava falando aqui, Valadão, né? Todo mundo conhece, mas ao mesmo tempo tem um sobrenome de peso. Você já se sentiu cobrada por isso? Você nunca pensou em seguir outra profissão? Então, acaba que você tá no meio. Imagina eu criança, eu sou a filha mais nova, sou a caçula. O meu pai, o pastor da igreja. O colégio também era da igreja. E por aí vai. Filho de pastor, todo mundo fala, não pode isso, porque tá namorando, aquilo isso aqui, que tudo. Aquelas fofocas doidas, né? Debaixo de... Então vocês vejam que você não escolheu outra profissão, vocês vejam que a profissão dela é cantar. Não uma coisa assim para tipo adorar, fazer uma música para adorar a Deus, mas é a profissão dela, é cantar. É compor e cantar e ganhar dinheiro para ela. E sendo que a escritura é bem clara, amada. A escritura diz, o próprio Ruth falou, desde graça o que de graça recebeste. Né? Mas ela faz músicas adorando a Deus para poder vender. É uma profissão dela. Vocês vejam que é totalmente diferente, contrário do que está na escritura. De dores. Então, sabe o que eu fiz? Eu falei, você é muito bem resolvida. Eu vou fazer isso, eu vou deixar de fazer porque eu quero e porque eu não quero. Vou estudar porque eu tenho que estudar, né? Que meu pai é o diretor do colégio, que eu vou, né? Vou ganhar ponto por causa disso. Então, foi uma decisão, assim, essa simplicidade de saber que eu não sou diferente de ninguém. Eu tenho um nome que é Valadão. O outro é Peluso, é Souza, é Machado, que eu também tenho, mas agora não tá me passando nem o sobrenome na cabeça. Então eu sempre, sabe, me vi como todo mundo é, né? Não existe diferença. Então essa cobrança, sim, mas a minha irmã é ela, meu irmão tem a personalidade dele, as individualidades. E eu, assim como filha mais nova, como irmã mais nova, eu quis também ser inspirada por eles, né? Ser inspirada, aprender... Mas vocês vejam que ela diz que ela é igual, que não é diferente, mas na verdade, no sistema religioso tem diferença sim, tem hierarquia. Né? Vocês vejam, o pastor, ele gosta de ser chamado pastor. Né? Se alguém chegar pro pastor e falar, tipo, o pai dela, que é Márcio Valadão, se alguém chegar para ele e falar, chama ele de pastor Márcio. Se alguém chegar para ele e falar, ô Márcio, né? Ele vai falar o quê dentro da igreja? Ô Márcio, ele vai falar, pastor Márcio. Vocês vejam que ela fala isso, mas é hipocrisia. Porque o próprio Arusha disse, ninguém chameis de pai, ou seja, vós todos sois iguais, vós todos sois irmãos, né? No sentido de tratar os irmãos, né? Cada um é irmão, não tem ninguém melhor que o outro, quem quiser ser o maior que seja o menor, mas no sistema religioso você vê que é diferente, que se a gente chamar, tipo, o pai dela de Márcio,
né? Ele vai falar, pastor Márcio, eu sou pastor. Então vocês vejam que é uma hipocrisia. Vamos continuar. Com os erros, com os acertos. Eu acho que assim ficou mais leve minha vida, sabe? Em escolher e decidir o que Deus tinha pra mim. E quando que você decidiu cantar mesmo? Foi no Diante do Trono? Então a música, como nós fazemos parte da igreja, a música tá no DNA da igreja. Então são ensaios. Então vocês vejam como a gente faz parte da igreja. Não é como a gente é a igreja, como nós somos o templo do Espírito, mas a gente faz parte da igreja. A igreja que ela está falando é o templo físico. Vocês vejam que sempre tá direcionado ao templo físico. Eles precisam do físico para crer. Eles não creem, são incrédulos. Porque precisa do físico, ou seja, da igreja física. E não crê que é a igreja. Do templo físico. Não crê que é o templo do Espírito. Porque aquele que crê verdadeiramente não vai mais a um templo, mas passa a ser o templo. Vamos continuar. Os adolescência, eu dançava na igreja, cantava, tinha os acampamentos, né, os eventos. Então tudo foi de forma muito natural. E a inspiração da vida deles fez a gente cheirar essas bases dentro de mim. Tanto que eu fui para psicologia, eu passei no vestibular cedinho, já no segundo ano eu já estava lá na faculdade. E eu descobri que não era simplesmente a música, a paixão pela música, cantar para as pessoas, mas era ver as pessoas sendo tocadas por Deus. Vocês vejam, cantar para as pessoas. Realmente é cantar para as pessoas, não é cantar para Iarro. Mas é cantar para as pessoas, ver as pessoas. Vocês vejam que na entrelinha ela está falando a verdade, porque ela canta para as pessoas. Não é para Iarro. Então vocês vejam bem. Deus é um propósito muito maior, né? Quando eu estava no colégio, que eu fui pro caminho da psicologia, eu pensava que eu queria ser obstetra, porque eu adoro aquele momento, deve ser por isso que eu fiz tanto filho. Aquele momento da mãe, sabe, a descoberta da gravidez, o formar uma família, o cuidado com a criança, relacionamento. Falava, gente, o que eu vou ser? Vou ser obstetra, psicóloga. E nesse tempo, né, na adolescência, eu fui descobrindo o chamado de Deus na minha vida, que são pessoas. É viver por eles, é amar, é se preocupar um com o outro. E aí a música, que é esse propósito, essas cordinhas aqui que Deus me deu, né? Eu não posso me calar, porque é um dom e eu quero fazer... Mas você falou que a Mariana queria alguém com uma voz rouquinha. É, a Ana, foi isso mesmo. Porque... de novinha. Isso foi Diante do Trono, né? Quando tava formando. Isso, Diante do Trono é o ministério da nossa igreja. Então, eu como adolescente, tão novinha, com 16 anos... Viu, o ministério da nossa igreja. Então, vocês vejam que a música, né? Eu já coloquei o vídeo da Débora, falando da música, mas eu vou colocar de novo Eu vou colocar de novo no link, tá, amados? E aí, quem não assistiu o vídeo, né? Inclusive é o vídeo da Ana Paula Valadão mesmo, tá? Que eu tô gravando, né? Então vamos lá. A influência da música, ó. Veja a influência da música. Então vocês vejam. Recente, não escuto. Olha. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ter cuidado, porque assim, bom dia, gente, bom dia, sexta-feira. Então, amados, eu vou fazer o seguinte, ó, a música e o cérebro humano influenciando a mente. Então, eu não vou colocar esse vídeo para vocês assistirem agora, porque eu já coloquei da Ana Paula Valadão, na pregação dela. Mas eu vou deixar o link de novo na descrição, para vocês verem como que a música influencia a mente, né? E é por isso que as pessoas são tocadas. Vocês vejam que não é só na igreja que as pessoas são tocadas, né? As pessoas são tocadas também, por exemplo, uma música do Roberto Carlos, né? Tem pessoas que se emocionam, por quê? Porque mexe com a alma, não é só na igreja. Tem músicas que mexem com a alma, né? Tem músicas que a gente ouve, tipo
de rock, que você sente um pesar, alguma coisa esquisita, que você fica agitado. Por quê? Porque a música influencia a mente, influencia a pessoa, mexe com o sentimento, tá certo? Então vamos aqui continuar o que ela tá falando. Eu estava ali envolvida com os adolescentes na igreja, que a Bíblia, ela fala assim, os solteiros cuidem das coisas do Senhor. Então, bem, você tá solteiro, minha filha, envolve em tudo que você tem que envolver, porque depois que casa e tem filho, a gente fica com menos tempo. Então eu era dessas, que era envolvida em tudo, sempre. E aí Os solteiros cuidem das coisas do Senhor, mas esse solteiro cuida das coisas do Senhor, que o apóstolo está falando, de cuidar de falar, né? De falar com as pessoas, porque a pessoa tem mais tempo de chegar e falar, entendeu? De se relacionar e falar do caminho que é arroxo, mas não é cuide das coisas do Senhor, porque o cuide das coisas do Senhor no sistema religioso é você ir para a igreja, você se envolver, como ela falou, se envolver como? Participando de eventos, de reuniões, entendeu? Indo a montes, subindo, fazendo jejum, tipo essas coisas assim, entendeu? São as obras de Deus que eles falam e que não existe, porque a obra de Yarro é uma, como a gente já viu. A obra de Yarro, tá? A obra de Yarro é crer naquele que o Pai enviou, ou seja, a obra de Yarro é o quê? É a gente crer em Yahushua. Essa é a obra, tá aqui em João 6, ó. João 6, João 6. Veja. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Yarro? Veja as obras. Eles perguntaram no plural. E Yahushua respondeu e disse-lhe, a obra de Yarro é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, a obra de Yarro é a gente crer em Yahushua. Por quê? Porque o Pai enviou o Filho. Essa é a obra. Mas aqui quando a Mariana Valadão fala de se envolver, né, você solteiro, se envolver o quê? Se envolver falando de Jesus. Que na verdade a pessoa fala de Jesus, mas não é Jesus, a pessoa fala da religião. A pessoa fala assim, vamos lá na minha igreja é muito legal, meu pastor é muito legal, você vai gostar, tem ar-condicionado na igreja, sabe? Poxa, as pessoas lá são tão legais. A pessoa não fala, olha, vai pro caminho que é Yahushua, que ele é a porta estreita. A pessoa não fala isso, a pessoa fala da religião, da igreja. Então é esse o envolver que ela está falando, o se envolver, né? É isso, é você praticar a obra da religião, que eles falam que é a obra de Deus, mas a obra de Deus, como a gente viu, é crer em Yahushua. Essa é a obra de Yarro. Então vamos continuar. Tá falando dessa história que a gente estava no sofá de casa, né, família, sentadinho, e aí a Ana falou, pai, tô pensando uma coisa aqui, eu tô achando que tá faltando uma voz roquinha no Diante do Trono. E eu era menina, falei, gente, ela está falando de mim aqui. E essa experiência, esses momentos em que a gente viveu como família, como Diante do Trono, né? Tantas viagens, fomos ao Japão, Londres, Estados Unidos, a Indonésia. A família, né? Toda junta. Isso, essa aliança. E aprender muito, porque eu era mais nova, né? Então, assim, eu tava à disposição em todas as viagens, os ensaios, quantas vezes, momentos, assim, nós na presença de Deus, era para ser um ensaio, simplesmente, mas a presença de Deus invadia ali, era às vezes a casa da Helena, Tanuri. Veja, a presença de Deus invadia. Ou seja, o que é a presença de Deus invadia? A presença vinha, a presença de Deus. Só que o verdadeiro Deus, ele não faz visita, ele não vem. Ele, quando a gente vai na porta que é Yahushua, amado, e a gente vai no caminho que é Yahushua, Yahushua nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito, ele nos enche, então nós somos cheios do Espírito. Aí a presença de Deus não vem, não invade a gente, nós já somos invadidos
pela presença. Por quê? Porque o Pai mora em nós, o Espírito habita naquele que crê que é o templo. Entende? Então, o que é... Aqui, ó, veja bem o que ela falou aqui, vamos ver. Momentos, assim, nós na presença de Deus, era para ser um ensaio, simplesmente, mas a presença de Deus invadia ali, era... Invadia, vamos ver aqui sinônimo de invadir. Invadia, né, que ela falou. Invadia, vamos ver aqui o sinônimo. Peraí. Sinônimo de invadir. Acometer, adentrar, apoderar-se, apossar-se, assenhorar-se, conquistar, ocupar, penetrar, possuir. Alastrar-se, difundir-se, dominar, espalhar-se, estender, ganhar, inundir, propagar-se. Cobrir, infestar, tomar. Então vocês vejam que aqui ela está falando de invadir, mas de invadir, mas esse invadir do Espírito vir naquela hora, né? Da presença vir naquela hora que ela está falando. Só que o Espírito, amados, como a gente vê na Escritura, nós não vemos assim na Escritura dos apóstolos buscando a Yahu, buscando a presença. Nós vemos na Escritura que os apóstolos são cheios do Espírito. Ó, versículos bíblicos de buscar o Espírito. Ó, 35 versículos, ó, 66 versículos da Bíblia sobre o Espírito. Veja, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito ao homem interior, para que Yahushua habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Veja, aí que mais o fruto do Espírito é amor. Olha, eu tô querendo ver se tem aqui, ó. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito. E há o Espírito, importa que os adoradores não adorem o Espírito em verdade, nisto conhecemos que nele estamos e nele em vós, pois que nos deu do seu Espírito, ele nos deu o seu Espírito, ou seja, quando a gente recebe o Espírito, que nós somos cheios, ele nos deu, a gente não precisa buscar o que nós já temos, porque ele nos deu. Então aquele que vai buscar o Espírito, num templo físico, não crê que o Pai deu o Espírito. Entende? Ele nos deu, a gente não precisa buscar o que a gente tem. Porque Yahweh não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ó. Andemos no Espírito. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Tá? Ó, o Espírito Seu Jeová está sobre mim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Yahweh, eles são filhos de Yahweh, guiados pelo Espírito, ou seja, andam no Espírito. Amado, não creiam em todo Espírito. Ó. Vocês veem, aqui ó, e foram vistos entre eles repartidos como que de fogo e pousavam sobre eles cada um, e todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Essas línguas aqui, amados, são línguas, idiomas que eles não conheciam, tá? Então vocês vejam, cheios do Espírito. A Escritura não fala de pessoas que foram buscar o Espírito, que vivia buscando o Espírito. A Escritura fala de ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito, ó, para que o nosso Yahushua, Pai da Glória, vos dê o conhecimento, Espírito, sabedoria e de revelação. Veja, vos deu o seu conhecimento, Espírito, sabedoria e de revelação. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito de Yahweh àquele que lhe pedirem. Porque a inclinação da carne é morte, ó. Então vocês vejam, tá? Ora, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito de Yahweh, que habita em vós, provenientes de Yahweh, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai-vos, pois, a Yahweh no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Yahweh. Veja. Então vocês vejam
que aqui não está falando de buscar. Ó, digo, porém, andar em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, andar em espírito. Porque nós andamos no espírito? Porque nós somos cheios do espírito. Então, veja aqui, ó. Outra aqui que eu vou ver aqui, ó. Agora aqui, versículos bíblicos de ser cheio do espírito. Ó. Enchei-vos do espírito. Ó. E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do espírito. Enchei-vos do espírito, mas não é para ficar se enchendo toda hora do espírito, é enchei-vos do espírito. É uma vez só, você ficou cheio do espírito, recebeu o espírito mora em você, não precisa mais de você buscar. Você precisa buscar o conhecimento. O conhecimento, não o espírito. E o espírito, que nós somos cheios do espírito, é que nos dá o conhecimento. Tá certo? Então, aí vocês vejam bem. Agora aqui, veja, amados, não, quero não. Veja bem, aqui eu vou mostrar para vocês outra coisa aqui interessante. Aqui a cruz, ó. Coisa de terror, ó. Tá? Aqui a gente vê, olha, Lucas 4. E Arruxa cheio do Espírito. E Arruxa cheio do Espírito. Atos 7. Cadê? Mais embaixo. Mas ele quem? Estevão, estando cheio do Espírito. Você não vê os apóstolos buscando o Espírito. Você vê eles cheios do Espírito. Eles viviam cheios do Espírito. Quer ver? Ó, João cheio do Espírito, Bíblia, vamos ver. Ó. Então Pedro, cheio do Espírito, lhe disse, ó, cheio do Espírito. Ó. E todos ficaram cheios do Espírito. Ó. Aqui, ó, como ser cheio do Espírito, né? São coisas que impedem como ser cheio do Espírito, né? Só que aqui, como ser cheio do Espírito? A pergunta que faço. Como ser cheio do Espírito é simples. É a pessoa sair do físico, da religião, ir para a porta estreita que é Yahushua, andar no caminho que é Yahushua, que Yahushua nos leva ao Pai, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando ele nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito e nós passamos a ser cheios do Espírito. É assim que nós somos cheios do Espírito. Tá certo? E o Espírito mora em nós. Então aqui, ó. Ó. Cheio de graça e de verdade. Se graça aqui que Yahushua, e Yahushua era cheio de graça de verdade, se graça aqui é o Espírito. Ó, cheio do Espírito. Como sabemos se somos cheios do Espírito? Vocês vejam que a Escritura fala cheio do Espírito. Ele não fala que nós temos que buscar o Espírito. Mas quando a gente vai ao Pai, né, através do Filho, porque é o Filho que nos leva ao Pai, não tem como a gente ir ao Pai se o Filho não levar. Ó, sinônimo. De cheio. O que é sinônimo de cheio? Nutrido, arredondado, gordo, robusto, encorpado, anafado. Veja, aqui é o gordo, ó. Sinônimo de gordo, de cansado, ó. Vamos ver aqui outro aqui.
repleto. Mas nesse sentido, repleto, abundante, carregado, coberto, pleno, preenchido, refeto, repleto, rico, saturado, tomado, baseado. Agora vocês veem, aqui ó, saciado, alimentado, empanturrado, empanzinado, saciado, satisfeito, superalimentado. Aí eu pergunto para vocês, aqui tem alguma coisa aqui de buscar? Não tem buscar. Porque quando você é cheio do Espírito, você não precisa mais buscar o Espírito, você já tem. Você não precisa buscar o que você tem. Agora vamos ver aqui sinônimo de buscar. Procurar, descobrir, catar, caçar, fuçar, rastrear. Veja, buscar, nós temos que ir a Yahushua. Ele não disse nem buscar a ele, é ir a Yahushua. Ir a Yahushua e seguir a ele. Essa é a ordem dele. Vinde a mim e siga-me. E ele que nos leva ao Pai. Então vocês vejam bem. Né? Vocês vejam bem. Então é isso, amados. Vamos aqui ver. Então o Espírito, a gente não precisa buscar o Espírito. O que a gente... Por quê? Porque quando a gente vai... obedece a Yahushua. E a gente vai a Yahushua, que é o caminho. E Yahushua nos leva ao Pai. O Pai nos enche do Espírito. Nós somos cheios do Espírito. Então a gente não precisa buscar o que a gente já tem. Tá certo? Então vamos aqui continuar. Às vezes a casa da Helena, Tanuri, e as lágrimas vinham, a adoração, a presença de Deus que envolve a gente, né? Então vocês vejam, a presença de Deus vinha na alma e não no entendimento, que ele não mora, ele vinha. Você veja que ela está falando bem, ele vinha, a presença de Deus vinha. E sendo que o verdadeiro Deus, ele não fica vindo, amados, ele mora em nós. Ele habita naquele que crê que é o tempo. O que é habitar? Habitar é morar. É ficar eternamente, não é você indo e fazendo visita, não. Você veja bem que ela está falando vinha, a presença vinha, sinônimos de habitar. Veja, o Espírito mora, ó, sinônimo de habitar. Morar, residir, viver, domiciliar, se assentar, assistir, fixar, estanciar. Vocês vejam? Olha, ele mora em nós, ele reside em nós, ele vive em nós, ele domicilia em nós, ele se assenta em nós, ele nos assiste, entendeu? É isso, ó, estar, ficar, encontrar-se, achar-se, permanecer, ele permanece em nós. O Espírito, ele não faz visita, ele não vem. Esse Espírito que está nos templos físicos é que faz visita. Entende por quê? Porque a pessoa adora no físico, ora no físico, esse Espírito do engano vem e sacia a alma, a pessoa cheia na alma. Depois, quando acaba tudo, o Espírito vai embora também, se esvazia. Por quê? Porque é o Espírito da visita. Agora, o verdadeiro Espírito, ele mora em nós, ele reside em nós, ele habita em nós. E nós somos cheios do Espírito. Então a gente não precisa buscar o Espírito, porque nós já temos. Nós não precisamos buscar o que nós temos. O que nós precisamos buscar é o conhecimento, que esse Espírito que mora em nós, que é o Espírito da verdade, nos dá o conhecimento. É isso que nós precisamos buscar, o conhecimento. E esse Espírito que mora em nós, que é o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade, que foi o que a Yahushua falou, que ele nos guia a toda a verdade, e que não há necessidade que ninguém nos ensine, porque o Espírito que dele recebemos, que dele quem? Do Pai recebemos, ele mesmo nos ensinará todas as coisas. Isso é verdadeiro, não mentira. Isso está escrito em 1 Pedro 2,27. 1 João 2,27. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Então eu agradeço muito a Deus por todas as fases, todos esses momentos que vão gerando quem a gente é. Bom demais. Mari, vamos para a primeira. Então, eu vou encerrar por aqui, porque já vai dar 30 minutos, tá certo, amado? Então é isso.
Mas se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal para receber notificações do YouTube e que a Arusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arusha. Até a próxima.